Olá, eu sou o Magela e esse é o programa Diálogos sobre Ciência e Natureza. O desafio entre a conservação da natureza e o desenvolvimento econômico é um dilema antigo da humanidade. Os benefícios da conservação são socializados, mas os custos não são, condenando populações mais pobres a padecerem no paraíso para o bem comum. Para tratar desse falso dilema e de outros assuntos, convidamos o ambientalista e economista Sérgio Besserman. Nosso programa Diálogos sobre Ciência e Natureza tem a honra de receber Sérgio Besserman Viana, economista premiado, foi presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e presidente do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Desde 1992, tem se dedicado ao estudo das consequências econômicas e sociais das mudanças climáticas. Sérgio Besserman é professor do Departamento de Economia da PUC-Rio e membro do Conselho Deliberativo da WWF. Professor Besserman, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado por aceitar o convite. O prazer é todo meu, professor Magela. Um abraço bem grande e uma honra estar aqui podendo conversar sobre esse tema tão fundamental. Professor, fala um pouco da sua trajetória pessoal e profissional. Como economista, com tese sobre política econômica premiada, diretor do BNDES, se torna um ambientalista? Bom, primeiro lembrar o grande professor e filósofo Leandro Condor, que escreveu um ensaio dizendo que quem quer mostrar quem é nunca devia entregar o currículo vitae, porque o currículo vitae é uma seleção editada do que deu certo. Se o cara quisesse mostrar quem é, devia entregar o currículo mortis. Tem que ter isso, deu errado, fiz aquilo lá, nunca mais repito e tal. Mas, enfim, eu venho pelo lado das lutas sociais. Meus pais eram muito engajados, principalmente na época do regime militar, na luta pelas liberdades públicas fundamentais. Eu nasci nesse ambiente, nasci em 57, então, com 7 anos, inicio o meu ativismo aos 12 anos de idade, naquele tempo, e eram mais preocupações relacionadas à desigualdade, coisas assim. Mas, ao mesmo tempo, meu pai me dava uns livros e a gente fazia a vegetação, o bioma da minha infância é restinga, Mata Atlântica, mas restinga, região dos lagos, que era muito... E meu pai me dava muitos livros, especialmente, por exemplo, tem um livro maravilhoso do MEC, no início dos anos 60, Ministério da Educação, que são pássaros que vão se apresentando. A própria coruja fala com a criança, depois o corrupião fala com a criança. Muito mais tarde eu me torno birdwatcher. Se eu se deitasse no divã, isso ia aparecer rápido. Mas eu venho pelo lado do ativismo político, preocupações com a desigualdade, com a injustiça social e outros valores desse tipo, até que, no final, mas muita leitura de ciência, tudo a ver com o programa maravilhoso que você está criando. Minha paixão era a ciência. E aí eu descubro que, por leituras, que a questão da relação entre o nosso processo produtivo, de consumo, da humanidade, da civilização, com a natureza, era um problema gigante, não apenas para a natureza do nosso tempo, vamos deixar bem claro que para a natureza mesmo não é problema nenhum, né? Para a natureza estou extremamente doente por 2 segundos. Tic-tac, tic-tac, tô bom, tô boa. Mas para a natureza do nosso tempo, essa maravilhosa biodiversidade que amamos, e para 7 bilhões de humanos, poucas décadas menos, é um problema gigantesco, civilizatório, uma transformação muito superior a tudo que aconteceu na história do século XX, a transformação necessária do porte do Renascimento, do Iluminismo. Então, a percepção, como você nas palavras iniciais colocou, de que essa dicotomia, natureza de um lado,
justiça social, luta contra a pobreza, contra a desigualdade, crescimento do bem-estar do outro, e que a gente tinha era que harmonizar as coisas. Isso se desfez com o estudo de ciência há décadas, e a percepção clara de que a conservação e a recuperação da natureza do planeta é uma condição para o crescimento econômico, para a luta contra a pobreza e para a luta contra a desigualdade. Foi dessa forma que eu chego ao tema, ou seja, havia amor pela natureza, mas isso não tornava parte da minha vida profissional e acadêmica. Mas a compreensão, era só um hobby, a compreensão de que sem equacionarmos a crise ecológica global, haverá muito sofrimento e assimétrico, principalmente sobre os mais pobres do planeta, foi o que me trouxe para esse campo nos estudos e no ativismo. Bom, professor, o economista indiano Pavan, ele utiliza o termo invisibilidade econômica da natureza. E com isso ele se refere aos serviços ambientais prestados pelos ecossistemas que não são internalizados nas transações econômicas, né? Como eu disse na minha abertura, eu considero que os benefícios da natureza são socializados, mas os custos não são. E eu te pergunto, por que é tão difícil introduzir a variável ambiental na economia e aproveitando também nas decisões políticas? Bom, essa é uma grande questão, e eu sou judeu é igual baiano, bota para falar e a gente não para. Eu quero ouvir mais perguntas suas, então vou tentar ser sintético, evidentemente não vai dar para abranger. Eu acho que essa invisibilidade, a gente pode se utilizar um ditado popular: o pior cego é aquele que não quer ver. Todo cego quer ver. A sabedoria desse ditado é que a pior cegueira é aquela que se abate sobre o objeto que a gente não quer enxergar. Então, é muito fácil para mim e para todos nós ver as neuroses dos outros, mas é extremamente difícil, a gente precisa de ajuda para a gente enxergar a nossa própria neurose. E nosso cérebro não quer ver aquilo. E muitas vezes o nosso cérebro não quer ver algo. E o que ocorreu nesse caso é uma espécie de cegueira deliberada, gerando primeiro um negacionismo científico bobo, mas depois um negacionismo meio sofisticado, no qual você reconhece o objeto, como, por exemplo, reconhecer que existe a questão das mudanças climáticas, da crise climática, do aquecimento global, mas é um reconhecimento que não olha para a gravidade, para a urgência e para a profundidade do tema e para o fato que a gente está extraordinariamente atrasado se temos o objetivo de evitar os piores cenários. Então, continua a ser uma espécie de negacionismo. Você me perguntou qual a causa dele. Eu acho que é o fato de que meu irmão Bussunda, humorista, falecido, conhecido todos que têm um pouquinho mais de idade, que nos estejam vendo, uma vez virou para mim e disse: todo economista brasileiro é careca. Eu, careca por quê? Aí ele, 30 anos, todo santo dia, ai meu Deus, errei de novo. Então eu acho, mas a pergunta é boa, a resposta não é tão relevante, que é um pouco o fato de que nós, Sapiens tem 300 mil anos, nós há 300 anos vivemos de outro jeito, a partir da Revolução Industrial, do modo de produção capitalista, dessa explosão de ciência, tecnologia, economia de mercado global, inovação. Isso foi muito bom no sentido de aumentar o bem-estar, aumentou muito a expectativa de vida, reduziu a mortalidade infantil, contra o senso comum, reduziu muito a violência proporcionalmente à população. Um dos grandes livros do século, do neurocientista Steven Pinker, Os Anjos Bons da Nossa Natureza, uma econometria muito robusta, estatística. Melhorou, de um modo geral, melhorou a renda e assim por diante. Mas tudo muda, né? O que mudou ontem tem que mudar amanhã, diz aquela canção digitem no YouTube, Mercedes Sosa, todo cambia. Mudou ontem, tem que mudar amanhã, as coisas mudam. Para quem trabalha com conservação e ecologia, essa é a própria definição de inteligência, né? Não é ser inteligente hoje, é quando tem a mudança, ser capaz de se adaptar.
E é também, darwinianamente falando, a condição da sobrevivência das espécies. E se adaptar às mudanças de ambiente. E esse desenvolvimento que trouxe tanto bem-estar, além de não ter resolvido alguns problemas que já existiam antes, mas que não é racional que existam hoje. O mundo é hiperprodutivo, nós nunca, é o paroxismo da capacidade produtiva, da riqueza, etc. Não há razão nenhuma para existir 1 bilhão de pessoas sem acesso a saneamento básico, às vezes da extrema pobreza, sem acesso a água potável, coisas desse tipo. Então, quando não tem jeito, é assim, mas quando a riqueza é mais do que suficiente para resolver isso, é muito estranho. Além de, ou outro exemplo que os meus alunos na PUC do Rio de Janeiro, sempre eu gosto de provocá-los dessa maneira, vocês não acham meio estranho que quando a capacidade produtiva da humanidade atinge esse pico nunca antes alcançado, vocês não tenham mais tempo para nada? Porque esse negócio que tempo é dinheiro é uma besteira enorme, né? Porque dinheiro a gente arranja, ou corre atrás. Agora vai comprar tempo. Compra tempo. Eu quero 2 horas para ler um livro. Eu quero 4 horas que eu estou a fim de ir na floresta dar uma passeada. Isso não existe. Tempo é vida. É muito estranho, né? No momento que a gente nunca teve tanta riqueza, ninguém mais tem tempo para nada, nem para ler livros grandes ou coisas desse tipo. Agora, além de não ter resolvido esses problemas, gerou a crise ecológica global, muito especialmente a crise climática, a crise da extinção das espécies e muitos outros limites do planeta, que não são o paper do professor Houston e equipe lá no Instituto de Estocolmo, clássico, que criou essa expressão maravilhosa, limites do planeta, mas que é muito importante ficar claro, para terminar, aquele ponto anterior. Não são limites do planeta, são limites, como você mencionou, da capacidade do planeta de, na medida que a gente utiliza os recursos naturais, ele ter tempo para se recompor e continuar a nos entregar clima, solo, biodiversidade, água e todos os serviços indispensáveis à nossa sobrevivência. Essa roda da acumulação desses 300 anos, só 300 anos, em 300 mil anos de Sapiens, ela foi maravilhosa sob esse aspecto e gerou todos esses problemas. Mas nós estamos nos recusando, muitos estão se recusando a enxergar esses problemas, agora já não é mais possível. Acho até que a pandemia tem um efeitozinho nisso, efeito relevante. Mas nos recusando, é um negacionismo provocado por uma espécie de antólogos, como se deixa a roda girar, a roda da acumulação, que ela resolverá todos os problemas. Não ocorrerá. O mercado seguia pelos sinais dos preços. E enquanto, por vontade política, os preços, as externalidades negativas, a que você fez menção, não forem internalizadas, não forem precificadas, o mercado ele sofre abalos pela percepção dos problemas ali na frente. Estão vendo os investidores aí todos preocupados com o desmatamento da Amazônia, e muito especialmente com o clima, mas o mercado age em função dos preços. A gente analisa a taxa de retorno, e os preços são os preços do passado, não os preços. Então tem que ser a ação política, com P maiúsculo, da ciência, dos jovens, da academia, e uma opinião pública global, né, que force a internalização no sistema econômico e social do que a ciência e o conhecimento dos povos tradicionais e outros conhecimentos têm evidenciado para todos nós. E aproveitando essa menção que você fez sobre a pressão internacional, essa recém-carta dos investidores internacionais, demonstrando a preocupação com a política ambiental brasileira, é um exemplo claro de uma nova tendência internacional de que não é possível desenvolver economicamente sem se preocupar com a conservação da natureza? Mas esse movimento
não é motivado apenas, é motivado por exatamente as suas palavras, mas também pelo medo. Medo de quê? Hoje já há uma compreensão, graças ao trabalho do professor Magela, com minha contribuição, e dezenas e milhares de gente pelo mundo todo, o sistema financeiro, aos poucos, foi se aproximando, não apenas do sistema financeiro, CEOs, tomadores de decisão, de um conhecimento menos mal informado, quer dizer, um conhecimento da gravidade e da urgência de certos problemas. Ao transpor isso para o sistema financeiro, dois vetores despertaram o sinal de alarme. Primeiro, uma percepção de como é que eu faço investimento de longo prazo. Eu analiso um project finance de 30, 40, 50 anos. Eu analiso todas as variáveis envolvidas, calculo taxa de retorno, payback, etc. e tal, aos preços de hoje, que são os preços do passado que chegaram até hoje. Mas eu já tenho a visão estratégica de que o mundo, obrigatoriamente, embora a gente não saiba como, quando, nem de que jeito, que o mundo terá que enfrentar a crise climática, especialmente fazendo a transição para o baixo carbono, a sexta grande extinção da biodiversidade das espécies, na qual nós estamos em processo, o problema do nitrogênio e do fósforo, enfim, os tais limites do planeta, mas com ênfase para o baixo carbono. Ou seja, o mundo terá que mudar para uma economia de baixo carbono, porque o custo não será aceitável e haverá um pandemônio, haverá um pesadelo se a gente continuar business as usual. Não é o fim do mundo, não é o fim da civilização, mas é algo muito estúpido e um pesadelo, se a gente for business as usual. Então, negócios como se faz sempre, né? Traduzindo da expressão saxônica, anglo-saxônica. Então, primeiro foi essa percepção. Como é que eu vou me recuperar do impacto da grande recessão de 2008, na qual nós ainda estamos imersos? Os Estados Unidos estava lá com nível de atividade antes da pandemia, pleno emprego, mas taxa de juros zero. Taxa de juros zero significa precisamente falta de confiança no futuro. Então, o doente ainda está doente. E o único jeito de sair não vai ser pelo consumo, porque as famílias no mundo inteiro, políticas de austeridade, etc. Não vai ser por política fiscal, porque os recursos já foram utilizados para evitar a depressão do sistema financeiro, aumentando as dívidas públicas, e agora com a pandemia muito mais. Não vai ser pelo comércio exterior, porque a gente ainda não faz comércio com Marte e Vênus, e estamos falando do planeta todo. Então, pegando o postulado básico das contas nacionais, só sobra o investimento. Agora, como é que você faz investimento se você, aos preços de hoje, é uma coisa, mas você tem certeza já, porque a ciência, nosso conhecimento a respeito, você tem certeza que os preços de amanhã, para que a gente possa transitar para uma economia de baixo carbono, serão diferentes. Então, esse impacto sobre os investimentos é o primeiro vetor. Ainda assim, a inércia continua a preponderar. Muita coisa é feita, mas é margem, é na margem. Desculpe essa expressão, mas é um fato. Quer dizer, é minha vida também, então não estou criticando nada do que é feito, mas um bom exemplo, porque vale para tudo, é assim, na Conferência das Partes de Mudanças Climáticas de 1915, de 2015, quando houve o Acordo de Paris, decidiu-se que em 2020 haveria 100 bilhões de dólares para ajudar os países pobres a participar da redução das emissões de gases de efeito estufa e principalmente para tomarem medidas para se proteger, para se adaptar no que for possível aos impactos. Era para estar pronto em 2020, a conferência foi adiada para 2021. O que vai acontecer? Nada. Nós vamos chegar em 2021 e não vai ter nada. Nenhum sinal desses 100 bilhões. Por outro lado, todos os anos, todo ano, o mundo utiliza seu dinheiro, meu dinheiro e de todos os que estão ouvindo para subsidiar os fósseis.
para distorcer o mercado em favor do aquecimento global em 500 bilhões de dólares. Então essa é a realidade, o jogo está sendo perdido de 7-1. E a crise climática a ciência está mostrando, vamos aguardar os próximos relatórios da IPCC, mas os papers estão sendo publicados já são muito claros, como é normal, ela é muito mais grave ainda do que já parecia anteriormente. Por que eu digo que é normal? Porque essa não é uma curva normal de probabilidade, a cauda dos problemas é muito mais gorda. Em que sentido? A ciência ela tem que ser conservadora, ela só fala quando a hipótese foi testada, as evidências dão suporte, os argumentos são consistentes. Então é natural que a cauda dos problemas seja muito mais gorda e a cauda de dar sorte, vamos dizer assim, muito mais magra. E é isso que tem aparecido. E aí caiu a ficha do sistema financeiro em 2019, uma grande mudança. As empresas agora, antes de 2019, as empresas privadas mudavam muito em função de pressão dos consumidores, de pressão da opinião pública, até que se tornou uma questão de reputação. Reputação é igual time de futebol, você leva um tempão para construir e perde em um dia, acabou. Aí tem que fazer tudo de novo. E o ativo intangível, marca, no mundo de hoje, se tornou, de um modo geral, o ativo mais valioso de qualquer empresa. Galpão e torno mecânico, você vai lá e compra. Uma marca, você tem dificuldade para isso. Então, o que eles perceberam? O que em 2019, antes da pandemia, e provavelmente será muito acelerado pela pandemia, que alguns negócios, como a transição está sendo atrasada, e vai ter que ser rápida, não vai ter um bom phasing out. Vai ser muito mais acelerado e brusco do que se a gente tivesse começado desde o protocolo de Kyoto, direitinho, etc. Não fizemos nada. Nada que eu digo fizemos tudo que fizemos na marcha. Então a transição vai ser brusca e acelerada, o que significa que ativos muito significativos, as maiores empresas do mundo, economia de países, etc. Tudo isso pode, alguns materiais podem micar, podem valer zero. E aí o sistema financeiro, eu diria que está, não vou chamar de pânico, mas passou a balançar. Veio a carta do BlackRock no ano passado, o maior investidor do mundo, 5 PIBs do Brasil, 11, tantos trilhões, muitos outros investidores, e essa preocupação específica com o Brasil sobre risco reputacional. Então, diminuir e passar a voltar a uma trajetória positiva de redução do desmatamento da Amazônia expressiva, passa a ser condição para a obtenção de recursos de investidores externos. Maravilha. Mudanças climáticas, professor, se tornou uma das suas principais pautas, né? Se não a principal pauta da sua militância. Bom, primeiro eu queria saber por que você abraçou essa causa, mas quero engatar uma outra questão, porque ainda existe uma certa resistência a essa ideia, né, a ideia do aquecimento global, inclusive entre representantes governamentais. Há cerca de um ano, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, o senhor Ernesto Araújo, declarou, abre aspas, né, não acredito em aquecimento global, vejam que fui a Roma em maio e estava tendo uma onda de frio enorme. Isso mostra como as teorias do aquecimento global estão erradas. Bom, se pessoas em tese esclarecidas têm dificuldades em aceitar o aquecimento global, como despertar a sociedade o interesse amplo pelo assunto? Tá bom. Bom, a primeira pergunta é muito rápida. É estudo, é leitura. E aí eu estava fazendo a carreira de executivo do BNDES. Não, na verdade houve um acidente. O BNDES foi muito importante na Rio 92. Houve problema de financiamento da conferência, a maior cúpula de chefes de Estado de toda a história da humanidade. E então o governo, o ministro e grande pensador, Eliezer Batista, era governo Collor,
orientou para que o BNDES financiasse. Então, então eu tinha carteira, eu era chefe de gabinete do BNDES e tinha lá o meu crachá para entrar à vontade na Rio 92. Isso, portanto, há 28 anos atrás. E ali eu já tinha lido uma coisinha ou outra, mas frequentando lá dentro, a Convenção Quadro de Mudanças Climáticas. Aquilo despertou meu interesse, eu aumentei meu estudo e minhas leituras ao máximo, e depois, como diretor do BNDES, eu, graças ao professor Gilvan Meira Filho, um dos grandes cientistas do Brasil, presidente na época do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que foi lá, foi ao banco fazer uma visita para ver se botava o BNDES metido nos acontecimentos. Ele deu sorte, e eu dei mais sorte ainda, que ele encontrou um diretor do banco que começou a falar de ciência, de mudança climática, e que conhecia razoavelmente as coisas. Ele, como cientista, ficou... E eu, como servidor público de banco estatal, também me engajado muito em botar o BNDES para mexer com esses assuntos. E de lá para cá, aí o meu tema acadêmico também passou a ser esse. Com relação à segunda pergunta, eu acho que é essa roda. E nota, ela vem de dois lados. Essa declaração do atual ministro das Relações Exteriores revela um grau de ignorância científica avassalador, não merece nem comentário. Eu só queria registrar que isso ocorre também no outro espectro. Há alguns anos atrás, a gente teve um ministro de Ciência e Tecnologia, que era, na época, secretário-geral do Partido Comunista do Brasil, e que disse a mesma coisa, só que pelo outro lado. Hoje o ministro isso é uma conspiração globalista, não existe aquecimento global, estava frio na Itália quando eu fui lá, etc. O outro dizia, isso é uma conspiração capitalista para evitar que os pobres do mundo possam aumentar o seu padrão de consumo. De certo modo, confirma aquela ideia que a gente estava conversando, de que quem está usando antolhos e só consegue ver a roda da acumulação e não enxerga mais nada, não percebe que esse é um assunto biofísico-químico e de ciências da Terra, não é um assunto ideológico. Não é que ideologias não existam e não tenham um papel na história da civilização, sempre terão. Mas, frente às evidências, Magela, uma vez o Dalai Lama foi chamado para um congresso de neurocientistas em São Francisco. Gerou uma polêmica desgraçada, porque alguns cientistas disseram que não tem nada a ver convidar um líder espiritual e tal. Mas ele estava indo lá para falar da descoberta de que meditação realmente altera muito as ondas cerebrais, o funcionamento das redes neurais, etc. e tal. Acabou sendo aceito. Ele, numa entrevista lá, ficou muito conhecido, e é um líder religioso, perguntaram a ele, o repórter perguntou, mas, senhor Dalai Lama, e se a ciência demonstrar com evidências e de forma robusta que alguns dos seus textos sagrados estão errados, como é que o senhor reagiria? E ele disse assim, meu filho, o que eu vou poder fazer? Eu vou ter que ler os meus textos sagrados de outra maneira, né? Então, vale para a ideologia, se vale para um líder espiritual esclarecido, deveria valer para as ideologias também, elas que se adequem à realidade concreta, como o conhecimento está desbravando. Mas quem é incapaz de fazer isso, quem está ou por interesse eleitoral, político, de poder, ou mesmo do cérebro não conseguir romper a barreira, nega, pura e simplesmente, com argumentos os mais... outro fato é que a gente é muito ruim de ciência no Brasil, né? Não na produção. Na produção a gente está avançando muito, todas isso. Na produção a gente tem publicado mais citações e assim por diante. Mas
no Brasil, a gente valoriza muito pouco o conhecimento. O povo não tem responsabilidade nenhuma disso. Ele foi excluído do acesso ao conhecimento em séculos. Agora, as elites, a minha interpretação, que nós somos realmente as nossas elites, e já há evidências disso no PISA, que agora a gente pode ver como é que as faixas de renda mais superiores performam no PISA, que é o único teste internacional para ensino médio, e as nossas elites performam lamentavelmente em ciência e matemática. Se não bem em línguas, mas em ciência e matemática é um desastre absoluto. E elas poderiam ter recursos para botar os filhos em escolas que seriam um problema disso. Eu acho que a explicação no Brasil é um pouco o fato das elites nunca terem precisado do conhecimento para ser elites. Aqui o mercado não foi competitivo, era tudo favorecimento. Seis Maria, o rei de Portugal dava, depois o imperador entregava, depois na República Velha era ser amigo do cara, era Vargas idem, depois também na República de 46 a 64, regime militar muito mais, e todos nós conhecemos os escândalos dos últimos muitos anos. É tudo favorecimento, relações, etc., exceto os lugares onde o mercado se desenvolveu mais. Então, como não precisou de conhecimento para ser elite, para ter dinheiro, poder, recursos, a gente realmente valoriza pouco, a gente tem muita dificuldade com isso. Porque esses argumentos do ministro, ou argumentos de outros tipos que são usados, são tão precários, são tão bobos. Qualquer aluno meu é reprovado automaticamente, e nunca reprovei um por ter dito uma bobagem dessa. Estuda uma semana e pronto, acabou, vamos em frente. Maravilha, professor. Vamos a um breve intervalo e já voltamos com mais Sérgio Bessermann. Olá, estamos de volta com o professor Sérgio Bessermann. Bessermann, não dá para não tocar no assunto pandemia, né? A pandemia é uma crise ambiental, Bessermann? Sim e não. Tudo que é histórico é complexo. Até eu tenho um canal, Quem Sapiens, quem puder visita lá, que eu desenvolvo esse tema aí. E respondo exatamente a mesma pergunta para mim mesmo, sim e não. Por que não? Porque, a rigor, a peste, sob a forma de epidemia, ou de pandemia para o mundo da época, Império Romano, na Ásia, era uma certeza na existência dos sapiens, por todos os 300 mil anos da nossa existência, praticamente. A gente rezava a Deus num ano, porque a peste não veio, no outro ano a gente agradecia a Deus, porque a peste não veio, mas todos os sapiens viviam com a certeza porque era o fato, que a peste viria em algum momento, em mais de um, e levaria pessoas queridas, nossas próprias vidas, amigos do trabalho, da aldeia, da rua. A primeira geração que se livra da peste é, de certo modo, a dos meus pais, que nasceram em 1930 e 32. A última pandemia foi a influenza de 1918, injustamente chamada de espanhola, não tem nada a ver, surgiu no Kansas, dos Estados Unidos, mas foi a última. Então, sempre a existência dos sapiens tinha como absolutamente certo que epidemias vieram. O que nos livrou dessa certeza e virou o jogo de tal jeito que a gente caiu na ilusão de que nunca mais haveria uma pandemia desse tipo, a onipotência narcísica de uma humanidade na infância que, imersa na utopia da técnica, achava que apareceu um problema, a tecnologia resolve. Apareceu um problema, a tecnologia resolve. Mas a primeira geração que se livra disso, graças a essa ilusão, desse medo, é a dos meus pais, que nasceram em 30. 1918, anos 20 ainda havia medo, depois logo surgem os antibióticos, aí bactérias ficam afastadas, etc. Então, nesse sentido, não. Mas, noutro sentido, sim, isso por causa de duas razões. Em que sentido, sim?
desde o início do século XXI, há na ciência, na ciência não existe certeza, toda ciência é probabilística, mas uma convicção de que a probabilidade, uma convicção robusta, baseada em evidências, fatos, matemática, modelos muito sofisticados, de que haveria uma pandemia. Por quê? Porque o mundo havia se tornado tão conectado presencialmente, não apenas virtualmente, como nós aqui, mas presencialmente, ou seja, 7 bilhões de pessoas. Quando eu nasci em 1957, eram 2 bilhões de pessoas. 300 mil anos de Sapiens, 2 bilhões. 62 anos da minha existência, 7 bilhões. Essa é uma curva que, se a gente tentar botar numa folha de papel sem usar a escala logarítmica, vai precisar de um mapa do tamanho de Barbacena ou do Rio de Janeiro. E não cabe do papel. É muito estranho. Só que este fato, 7 bilhões de pessoas, e elas não quietas nos seus lugares, o que é muito bom, muita felicidade, muito bem-estar, mas viajando para lá e para cá de negócios e não sei o que, de turismo, e conhece, vai e volta de avião, tal, não sei o que. Não é à toa que a pandemia tem seus centros onde? É Nova York, no Brasil, São Paulo, no Rio de Janeiro, começa em Copacabana e Ipanema, gente que chegou de viagem, depois é que vai. Então, considerando isso, e o fato de que os agentes patogênicos microscópicos, sejam bactérias, sejam vírus, estão aí, e os antibióticos já não eram tão eficientes, e os vírus a gente passou a conhecer muito mais, né, desde que passamos a sequenciar DNA, mais ainda nos últimos 7 anos, com a descoberta do CRISPR. O CRISPR é a máquina de imprensa do Gutenberg do DNA. Antes do CRISPR, ler DNA era papiro. Depois do um em cada 10 mil podia ler a Bíblia, você tinha que usar papiro sobre papiro. É uma analogia, mas na escala, é uma ordem de grandeza razoável sobre a realidade. Depois do CRISPR, ler DNA e fazer coisas com DNA. Então a gente tinha certeza de que, quase certeza, não existe isso em ciência, repito, de que a gente teria uma pandemia quando um agente contagioso surgisse. E nós fomos tendo sinais, o H1N1, a primeira SARS, MERS, o Ebola, já imaginou se o Ebola fosse contagioso? Todas foram pandemias possíveis, contidas, porque o contágio desses agentes não era tão eficaz, tão eficiente. Até que surge o Covid-19. E a gente foi aprendendo sobre ele. Por exemplo, a primeira, quando começou, e é assim que a ciência avança. Tem gente que critica a ciência por causa disso, só besteira monumental. A mensagem fundamental da ciência é a humildade, é igual a mesma das espiritualidades. Volta e meia, nem as religiões, nem os cientistas seguem a sua mensagem principal e sobem no salto alto, se tornam arrogantes, começam a vomitar a verdade. Mas a mensagem da espiritualidade da ciência é a mesma, do pó vieste ao pó voltarás, calma, baixa a bola, tem que ter evidência, tem que ter hipótese, tem que estar aberto a estar completamente errado, e a ciência avança mais com fracassos do que com sucessos, é o óbvio. Eu tenho uma ideia, eu testo, eu tenho uma ideia, eu testo, e muito mais ideias serão erradas do que corretas. Então a gente, quando começa essa pandemia, por exemplo, por analogia ao comportamento do vírus da influenza, pelo amor de Deus, continuem a lavar as mãos, hein? Continuem a lavar as mãos. Isso aqui é ciência, então tem que usar na íntegra, não é sim ou não, tal. Mas por analogia com o vírus da influenza, a gente focou em lava as mãos, lava as mãos, lava as mãos, porque em gripe é 80% pela mão. Isso é a estatística norte-americana muito robusta. Então, superfícies. E pouca atenção para a máscara. Máscara era para não contaminar o outro e para os profissionais de saúde. Em poucos meses, a ciência está fazendo um trabalho fantástico. A gente descobriu o quê? Que as superfícies continuam relevantes. Pelo amor de Deus, continuem com álcool gel, continuem lavando as mãos o tempo todo, e superfície que entra dentro de casa, mas o contágio por superfície é menos significativo, porque o Covid-19 é envolto numa capinha de gordura e de umidade muito mais leve que a influenza, então ele contagia muito como aerossol.
ele está no ar flutuando. Aí ele deposita, o da influenza, você tosse, em 1 metro, 2 metros no máximo, ele já depositou numa superfície. O Covid-19 não, é muito mais leve, e além do mais, simples lufadas de vento podem retirar ele da superfície e deixar ele circulando no ar. Por isso, evitar ambientes fechados é crucial, e usar máscara muito eficiente para reduzir o contágio, não só de quem contagia os outros, mas também para não pegar o vírus ou reduzir bastante a carga viral, o que tem mostrado também impacto muito significativo na evolução da doença. Então, surge um agente contagioso, como o Covid, e ele se espalha com muita facilidade e tem o universo inteiro à sua disposição, o universo populacional, humano, porque ninguém teria anticorpos. Embora tenha surgido uma hipótese recente na ciência de imunidade cruzada com alguns outros coronavírus, enfim, a suspeita de que tem gente que tem imunidade sem ter tido contato com o Covid-19 por conta de outros fatores, provavelmente algum contato com outro corona que tenha o mesmo mecanismo de invasão das células, está começando a surgir, ainda não é ciência, mas já está sendo objeto de análise de exames. O comportamento da pandemia sugere um pouco que alguma coisa desse tipo existe, mas ainda não há nada, não há paper revisado, etc. e tal. Então, a pandemia é um resultado também. Eu dei a resposta do não, agora a resposta do sim, por 2 vetores. O primeiro, a gente sabia que ela vinha e negamos, aquele negacionismo que a gente falava antes. Há 20 anos. Se tem uma OMS, heroicamente, dando recomendações, mas se a gente sabia que vinha, custava ter tido uma integração mais operacional dos sistemas de saúde dos Estados-nação, protocolos mais estabelecidos e, principalmente, mais dinheiro para pesquisa, não do Covid-19, ele surgiu em setembro do ano passado, mas para pesquisa frente a essas situações, tanto de laboratórios privados, financiados, quanto, principalmente, de centros de pesquisa pública, já que não havia retorno financeiro em vista imediata. Olha o que a ciência conseguiu nesses poucos meses de pandemia. Ir para o hospital hoje é completamente diferente de ir para o hospital há 2 meses atrás. A gente ainda não tem vacina e remédio, e vai ter vacina ano que vem. Mas a gente, embora a gente não tenha vacina ou remédio ainda, a gente já tem tratamentos muito mais evoluídos, o risco é muito menor. Os protocolos das várias etapas da doença mudaram radicalmente, anticoagulantes, corticoides, evitar a intubação imediata, tentar evitar a intubação, respirador. Hoje já é um risco diferente. Imagina se a ciência estivesse trabalhando duro nisso, com recursos que bastava produzir menos uns 10 caças norte-americanos e russos, que já haveria dinheiro para fazer coisas monumentais. E a mortalidade seria, a letalidade do vírus seria muito menor. Imagina, se em meses a gente fez isso. Então, esse negacionismo é complicado. Agora, também, o outro vetor é a degradação ambiental. E isso havia sido previsto. Quer dizer, na medida em que a gente entra de uma forma desorganizada, sem conhecimento, sem ciência, sem planejamento, a gente vai degradando ambientes naturais, é óbvio que a gente entra em contato com muitas zoonoses, ou seja, doenças de outros animais, ou micróbios ou vírus de outros animais que podem ser patogênicos para nós, e isso foi acontecendo e é uma ameaça real para próximas pandemias. No Brasil, por exemplo, o risco de arbovírus com desmatamento da Amazônia, basta que um seja contagioso, e muitos outros, e
contatos. Morcegos, morcego não é porque é mal, não, tá? Morcego vampiro não chupa sangue de ninguém. Vai lá e dá uma picadinha e fica lambendo. É um bichinho fofinho, fofinho. Tem um anticoagulante, tá? Não sei o quê. Mas é a espécie de mamíferos mais bem-sucedida, né? Mais ramificada. São mais de 200 e tantas espécies de morcego. E eles vivem tudo junto, milhões. Então, eles têm um sistema imunológico muito forte e muitos vírus e bactérias vivem neles em equilíbrio, porque o sistema imunológico, a seleção darwiniana, deu resistência a eles. Então, eles costumam ser a fonte, mas podem ser muitas outras. Então, sim, não de um lado, mas sim do outro. A degradação ambiental ignorante, ou seja, sem usar o conhecimento, é uma fonte potencial de doenças e, ocasionalmente, de epidemias e pandemias. O tempo voa ouvindo uma pessoa tão brilhante quanto Sérgio Bessemer. Eu queria só fazer mais duas perguntas para você, Sérgio. A penúltima é: você é muito ligado ao movimento indígena. Como você vê as ameaças às terras indígenas e como a gente pode reverter o discurso que elas são o entrave ao desenvolvimento econômico do país? Bom, primeiro, atualmente, absolutamente precário o atendimento às necessidades das populações indígenas do Brasil, mais do que um descaso, é como se não contasse. E o que tem que ser feito agora é mínimo de contato, quase nenhum contato, se possível, nenhum contato, e, ao mesmo tempo, utilizar ferramentas para entregar tratamento quando necessário, aí leva, etc. E tal. Por que isso é obrigatório? Porque nós, brasileiros, temos nas nossas costas, esse é um tipo de negacionismo mais comum, né? Você veja que na Turquia, por exemplo, um país admirável, com uma cultura maravilhosa, mas é lei. Se o sujeito diz que houve o genocídio dos armênios no início do século passado, ele vai preso. E todos nós sabemos que houve o genocídio dos armênios. E muitos turcos lutam para mudar essa lei, claro. Nós, brasileiros, temos um genocídio nas nossas costas. O genocídio das populações indígenas foi causado por doenças, escravidão, o que fosse. Mas por que negar isso? Isso, num ser humano, quando você nega uma realidade da sua história, não nos termos exatos de Freud teve insights geniais, mas já passou um bocado de tempo, ele descobriu muita coisa de lá para cá, mas os insights continuam, alguns foram confirmados e tal. Mas num ser humano, quando ele bloqueia algo importante da sua história, isso tem consequências muito grandes na sua psique, quando ele se nega àquilo. Numa sociedade também, a sociedade brasileira tem um genocídio nas costas, 2. Na nossa história, o das populações indígenas e das populações afrodescendentes através da escravidão. Isso tem que ser reconhecido, isso é fundamental para nós, para que nós não sejamos doentes enquanto sociedade. E, portanto, a gente tem uma dívida com eles. Agora, tinha a primeira pergunta, a segunda era... Desculpe, Magela. Como a gente pode reverter a noção que as terras indígenas são um entrave ao desenvolvimento econômico? Olha, que tal ser economista assim do beabá, Introdução à Economia 1, oferta e demanda. Daqui a poucas décadas, seguindo as tendências da humanidade, se o Brasil tivesse sido, ou vier a ser capaz de preservar suas populações, seus povos indígenas tradicionais, permitir a eles não apenas uma existência digna, mas que prosperem na sua cultura e criatividade e integração com o resto do mundo na forma como cada um dos povos decidir. Eles é que decidem. Isso vai gerar, desculpa eu ser pragmático aqui, é só para abalar o raciocínio do financista obliterado mentalmente. Isso vai valer muito mais dinheiro, mas muito mais dinheiro do que
botar gado em terra indígena, ou plantar soja, ou plantar arroz lá no Roraima, etc. E tal. Por quê? Para oferta e demanda. Nós vamos estar mostrando ao mundo que fomos capazes de preservar conhecimentos, valores, cultura. A ciência e o conhecimento avançam, mas essa não é uma história linear, essa é uma história complexa. Os povos tradicionais sabiam algo que a ciência mais moderna, que o maravilhoso Laboratório de Conservação de Biologia de Barbacena o tempo todo divulga, e que se perdeu no conhecimento ocidental e só foi recuperado há poucos anos, 2 décadas, eu não sei o que é. Qual conhecimento? Nós não somos separados da natureza, nós somos parte dela. Nós vivemos na biosfera igual vivemos na atmosfera. Tirou a atmosfera, a gente morre. Tirou a biosfera, a gente morre. Dentro de cada um de nós, para cada célula de Sérgio Béssimo aqui, tem 10 seres vivos nesse volume. Se tirar eles, eu morro na mesma hora. É automático. O teletransporte de Star Trek tem que transportar todos esses seres vivos juntos. Dentro de cada um de nós tem 300 a 600 trilhões de seres vivos. Em cada ser humano. Então, nós somos parte da biosfera, parte da natureza. Esse conhecimento dos povos tradicionais, dos povos indígenas do Brasil, perdeu-se. A própria linguagem mostra isso. A gente fala meio ambiente. Sorry. Meio ambiente não existe. Sorry, o Anselmo vai me criticar, né? Meu amigo Anselmo gosta. Então, desculpe. Meio ambiente não existe. Eu e o meio ambiente. É uma palavra que a gente usa. Em Portugal, eles se orgulham muito. Vai ter o Ministério do Ambiente. Na Espanha, que eles falam médio ambiente. Mas não resolve. Ambiente. Eu e o ambiente. Ou eu e o environment. O ao redor. Ou em francês, ou em qualquer língua ocidental. A própria linguagem traz essa separação entre nós e a natureza, enquanto os povos tradicionais têm perfeito conhecimento e consciência de que a realidade não é assim como a ciência hoje tem esse conhecimento também. Então, é uma dívida que a gente tem que pagar, tem que se responsabilizar e assumir essas responsabilidades, e, ao mesmo tempo, para o desenvolvimento do Brasil, para o nosso soft power no mundo, para valorização, a gente falava de empresas há pouco, vale para países também. O ativo intangível marca, o ativo intangível reputação, vale muito. Eu não estou falando isso porque o meu coração só pensa em dinheiro, não. Estou falando isso para abalar o financista obliterado, como a gente falou há pouco. E a marca Brasil, como a gente está vendo na tua pergunta sobre o desmatamento da Amazônia, há pouco tempo atrás, na nossa conversa, a marca Brasil, ela se fortalece tão extraordinariamente se a gente conseguir fazer o que tem que ser feito. E, ao mesmo tempo, ela se enfraquece tão brutalmente se os povos indígenas que foram capazes de resistir puderem prosperar, ela se fortalece de tal maneira que, mesmo pensando exclusivamente no crescimento econômico, coisa muito diferente de desenvolvimento em geral, mesmo pensando só em crescimento econômico, é muito burro não assumir nossas responsabilidades, além de indigno. Professor, para terminar, você nos prestigiou durante o 5º Simpósio Brasileiro de Biologia da Conservação aqui em Barbacena, com a palestra Desenvolvimento Sustentável e História do Século XXI. Durante essa palestra, você disse que há algo de novo entre a nossa espécie e o mundo que a gente vive. O que é esse algo de novo? Há muitas coisas, sempre há muitas coisas, mas 2 são muito especiais que são inéditas na história da humanidade. A primeira é que nós, no nosso tempo curto, nos tornamos poderosos o suficiente, ao ponto de estarmos denominando a atual época geológica de antropoceno. Embora sempre é bom cortar o salto alto e ter uma piadinha no WhatsApp muito boa, dizendo que o pessoal do antropoceno está
pensando agora em mudar com o vírus, com a pandemia, para o que está acontecendo. Porque um agente viróticozinho abala toda a onipotência boba da humanidade, né? Mas nós nos tornamos poderosos no tempo curto e provocamos uma crise ecológica global. Ela é global, essa é a novidade. Nós somos muito tribais. Não é à toa que temos aí tantos nacionalismos xenófobos e tal, que daqui a pouco devem também ser corcova da história. E aí a nossa tribo agora é o mundo, né? Eu tenho procurado discutir bem isso lá onde posso, porque a tribo passou a ser efetivamente o mundo. Em que sentido? Não é uma questão de valor. Por isso que o negócio do globalismo é tão bobão. Não é questão de valor. Os desafios são globais. A crise climática só pode ser enfrentada globalmente. Só pode, não existe outra forma. A extinção das espécies só pode ser enfrentada globalmente. Não existe outra forma. Se nós vamos nos dividir em mais de uma espécie ou não até o final do século com a biologia sintética, é uma regulação que tem que ser global. Se não for global, não tem regulação nenhuma e o risco estará aí. E assim muitos outros temas. Então, a tribo, que é característico da espécie Sapiens, um dos melhores livros do século, na minha opinião, chama-se Eu, Primata, do grande cientista, o maior cientista de grandes macacos, não existe isso do maior cientista, mas um dos maiores cientistas de grandes macacos da história. Grandes macacos são os chimpanzés, os bonobos, os orangotangos, e gorilas e nós. Antigamente a gente preferia não se colocar nesse grupo, mas o parentesco entre chimpanzé e sapiens é muito maior do que o parentesco entre chimpanzés, gorilas e orangotangos. Então não tem conversa, aristotelicamente falando. Ou a gente traz os chimpanzés para o grupo dos hominídeos, ou a gente vai para o grupo dos grandes macacos. E ele, nesse livro, mostra como nós somos mais parecidos com os chimpanzés, que são muito tribais, do que com os bonobos, que são bem menos tribais. E isso você mostra por uma série de evidências científicas, inclusive o tamanho dos testículos, com boa estatística, com excelente estatística. Seria longo a gente conversar sobre isso, mas é só para despertar o interesse por esse belo livro, Eu, Primata. Então nós somos muito tribais, mas agora a gente tem desafios que afetarão profundamente o futuro da civilização e que só podem ser enfrentados, eu vou até ser mais radical, só vale a pena serem enfrentados globalmente. Se for só para a União Europeia ir para o baixo carbono e o mundo não ir, é melhor que a União Europeia não vá, porque não vai fazer diferença. Por que ela vai assumir o custo sozinha? Então tem que ser global. A mesma coisa o combate a pandemias, a mesma coisa outros exemplos que a gente já deu. Será que a espécie humana, sapiens, é capaz de fazer esse movimento? Será que a gente é capaz de canalizar nossos instintos tribais para a cultura, para as vitórias do Mengão, para os Jogos Olímpicos, para disputas culturais, e aí a gente dá vazão aos nossos instintos tribais? Eu, por exemplo, só tenho 2 heróis na vida, Zico e Darwin, nessa ordem. Estou dando vazão aos meus instintos tribais, além do que o Zico realmente. Esse é o desafio número 1. O desafio inédito na história da humanidade, então não dá para fazer previsão de se a gente vai conseguir ou não. O segundo desafio é ainda mais complicado, a gente, como você disse, terminar, né? Sem prejuízo de outras questões. Ele é mais complicado. Um grande paleontólogo, talvez um dos melhores disseminadores da ciência do século XX, morreu em 2003, Stephen Jay Gould, claro que o professor conhece, ele tem um ensaio em que ele cita Sigmund Freud, e diz assim: Freud dizia que a humanidade crescia quando caía do pedestal, quando tirava o salto alto, como dizem os cariocas, deixava de ser mascarado e prepotente, perdia a empáfia, a onipotência narcísica, e que isso havia ocorrido em 3 momentos: com Galileu Galilei, razões óbvias, não vamos perder tempo, um pontinho perdido no espaço; com Darwin,
somos produtos da história natural, não tem nada a ver com ciência e religião. Deus escreve do jeito que ele bem entender. Quem tentou dizer Deus escreve desse jeito, os filhos do irmão de Moisés entraram na tenda onde estava Deus, na história do livro. Foram incinerados imediatamente. Então, eu penso nas espiritualidades dessa forma. Não tenta dizer como é que Deus escreveu, porque está lá no livro que é pecado, pelo menos para as religiões do livro. Então, cada um na sua praia. E o Freud acrescentava, e comigo mesmo Freud, com a descoberta do inconsciente. Aí eu acho que é um exagero narcísico, que precisava do Freud se deitar num divã lá e ter uma boa ajuda. Mas foram avanços bons. E aí o Stephen Jay Gould acrescentava, agora está na hora de cair de um outro pedestal, que é o tempo longo. E entender que a humanidade tem poder no seu tempinho curtinho de nada, irrelevante. E o tempo da natureza é outro, é de milhões e milhões de anos. Nós somos um pontinho no braço, nós somos um planetinha rodando ao redor de uma estrela amarela, num braço da Via Láctea, que é uma galáxia de bilhões de estrelas, que é só uma das galáxias, das milhões e milhões e milhões de galáxias do seu aglomerado, que é só um dos aglomerados de galáxias, dos bilhões de aglomerados de galáxias existentes no universo. E nós somos um pontinho perdido no tempo, com 300 mil anos numa vida pluricelular de 550 e tantos milhões de anos, numa vida de 3 bilhões e 600 milhões de anos no planeta. Então, um tempinho irrelevante. E aí gera um problema, porque nós somos muito curta-prazistas. Mesmo um prefeito, um governador, um presidente do Brasil, de qualquer país do mundo, ou um CEO, um dirigente de empresas, tomador de decisão em qualquer país do mundo, ele pode ser plenamente consciente de tudo que a gente está falando aqui. Crise climática, extinção das espécies, etc. e tal. Mas ele é avaliado no tempo curto, ele é avaliado no balancete trimestral ou no balanço de final do ano. E se ele for mal avaliado, os acionistas tiram ele. O prefeito, o presidente, ele olha, taxa de retorno de político é voto. Então ele olha para 2 anos, 4 anos. Foi um estadista um pouquinho mais à frente. Será que ele vai assumir, trazer a valor presente custos para evitar que daqui a 20, 30 anos aconteçam coisas, quando ele já não vai mais estar disputando a eleição, talvez esteja nem vivo? Então, nós rodamos num mundo que foi espremendo o tempo. A gente falou disso há pouco. Ninguém tem mais tempo para nada, é tudo muito acelerado, porque isso é próprio da mentalidade do mais, ter, consumir, e ser o mais rápido possível nisso. Aliás, é por isso que somos todos neuróticos. A gente também quer ser feliz 365 dias por ano, 24 horas por dia, cada segundo de cada minuto. Isso é radicalmente impossível. Cada um neurotiza da maneira que bem entender, mas não tem nossa psique conformada para essa sociabilidade, enfrenta problemas enormes. Então, será que nós vamos ser capazes de expandir a consciência da espécie? Consciência está ligada a tempo. A gente não sabe o que é consciência ainda. A consciência está ligada a tempo. Filósofos, matemáticos, Roger Penrose, titular da cadeira de Newton em Cambridge, Antônio Damasio, neurocientista, e Searle, Dashiell Bennett, filósofos, tentando desvendar o que é a consciência. Na formulação do Damasio, os grandes, está muito ligada a tempo. Eu sou mais consciente quanto mais eu me percebo em função da história e quanto mais desejos, aspirações, vontades eu tenho e visão eu tenho do futuro. Será que a espécie humana vai conseguir agora, nas próximas 1, 2, 3 décadas, expandir a sua consciência no tempo e honrar aquele ditado africano, se não me engano, Yorubá? Uma sociedade cresce quando homens e mulheres plantam árvores para dar sombra que eles nunca chegarão a ver. Será que
nós seremos capazes de pensar um tempo mais longo? Esses dois desafios são grandes novidades na história humana e eu penso na juventude como o calor que esquenta meu coração. A juventude talvez seja capaz de fazer essa transformação, que eu repito, é do porte do Renascimento e do Iluminismo, muito maior do que a história do século XX inteirinho. Maravilha, professor, que honra ter a sua participação nesse programa. Espero que tenha sido tão prazeroso para você quanto foi para a gente. Quero mais uma vez agradecer a sua gentileza e espero reencontrá-lo em alguma oportunidade. Muito obrigado. Grande abraço. Professor Magela, sempre uma alegria enorme estar com você e colaborar com o Laboratório de Conservação de Barbacena, e estou sempre à disposição. Um grande abraço. Pessoal, esse foi o Diálogos sobre Ciência e Natureza com o professor e economista Sérgio Besserman. Nos vemos na semana que vem com mais um convidado. Grande abraço.